tipos de citocinas. Então, sabendo aquilo lá em 1988, eu fiz isso aqui em 1990, né, 91, eu tentei prevenir infecção hospitalar com a beta-glucana intravenosa. Então, nós fizemos um trabalho randomizado, duplo cego e controlado com placebo. O critério de inclusão era pacientes com trauma grave, tanto é que 85% estavam entubados e sob ventilação mecânica artificial, politraumatizado grave. E na entrada não existia pneumonia nem sepsis, né? Ó, ausência de pneumonia e sepsis, 24 horas de admissão, porque às vezes o sujeito ele aspira, né? Entra em coma, aspira e já vem com infecção. Aí eu queria prevenir infecção. Então aqueles que não tinham infecção nas primeiras 48 horas era o critério de inclusão. Foram 41 pacientes, 20 controle e 21 glucana. A glucana foi dada, então, profilática, intravenosa, com menos de 72 horas de admissão, pelo menos. Nos primeiros 9 pacientes, foi dado 30 miligramas por dia. Nos outros 12, 60 miligramas por dia. Nós excluímos trauma abdominal, porque é difícil randomizar trauma abdominal. Menos que 5 dias de sobrevida, porque aí não deu tempo de funcionar. E se já viesse com infecção? Não, tá? Isso aqui é raro também, hein? Fora esse, né? O diagnóstico de pneumonia foi feito como na literatura faz. Condensação ao raio-x persistente, secreção traqueal purulenta, com cultura positiva, e pelo menos 2 desses daqui, febre, glóbulos brancos acima de 10.000 e diminuição do PaO2, FO2, que 85% deles tinham. O diagnóstico de septicemia foi feito não só com hemocultura positiva, porque a hemocultura positiva só pode ser uma bacteremia, né? Aí dá hemocultura positiva. Não, é hemocultura positiva e pelo menos 4 dos seguintes: febre acima de 39, PCO2 menor que 32, quer dizer, ele estava hiperventilando, frequência cardíaca acima de 110, pressão sistólica menor que 90, glóbulos brancos menor que 3.500 ou maior que 15.000, ou neutrófilos imaturos 20% e plaquetas baixas. Isso é a literatura, o Critical Care Medicine considera assim a diagnóstico de septicemia. Os intensivistas em geral, isso é clássico na literatura. Aí nós fizemos o Trauma Score, a idade, escala de Glasgow e a albumina na admissão. Então, o placebo e a glucana foram iguais no Trauma Score, que é um trauma que é uma série de parâmetros que mostra a gravidade do trauma. Ó, 9,9, 10 e 1, igual. Idade, igual. O Glasgow, não só o Glasgow na entrada, mas o Glasgow contínuo, igual também. Albumina para avaliar o grau de nutrição desses pacientes na entrada, também igual. Aí nós fizemos um teste de hipersensibilidade tardia, com 4 antígenos. Esses 31 positivos aqui foram enfermeiro e médico da unidade. Fiz isso aqui no Med9, no Jabaquara, no Hospital do Jabaquara. E no servidor público estadual. Mas mais no Jabaquara. O grupo controle, todos eles eram anérgicos. O grupo glucana, 95% anérgico e 5% hipoérgico. Tá? Então, eram anérgicos. Isso é igual, né? Então, anergia total nos 2 grupos. Drogas administradas. Dexametasona no grupo placebo e no grupo glucana foi igual nos 2 grupos. Dexametasona é imunodepressor. Cimetidine, na época não tinha omeprazol. Olha que quanto é antigo esse. Não tinha cimetidine, foi igual nos 2 grupos também. É imunoestimulante, inclusive foi maior no grupo placebo, 12 para 8, mas não é significante, então foi igual, né? Cimetidina é imunoestimulante. E aí, olha o resultado, pessoal.
A pneumonia caiu de 55% para 9,5%. Altamente significante. A septicemia caiu de 35% para 9,5%. Significante. Se a gente juntar a pneumonia e a septicemia, caiu de 13 pessoas para 3 pessoas. Olha, de 65% para 14,%. Altamente significante. Olha, 1 para 1.000. Aqui é 1 para 100, aqui é 1 para 1.000. Eu mostrei na faculdade de trabalho, eles falaram muito velho. Falaram o quê? Que é muito velho, de 93. Ué, Mas é uma evidência. é muito velho. Engraçado. Que coisa. Os livros que eles põem capa dura. Que coisa estranha. Ou eles falam que a revista é pequena, ou eles falam que é velha. A revista, mas é do Surgery, foi publicado no Surgery. Mas sempre se apresenta alguma coisa para ele diferente, ou a revista é pequena, ou o trabalho é velho. Que pena, né? É como se o velho perdesse a validade com o Não é verdade. Que pena, né? E olha só, pessoal, se isso aqui existisse, sem esse, não ia adiantar nada. Porque, olha, a mortalidade relacionada à infecção caiu de 30% para 4,8%, com P menor que 0,05. Quando eu apresentei esse trabalho pela primeira vez num congresso internacional de UTI, a pessoa que me antecedeu, os slides maravilhosos, sabe? Um americano. Ele dava 3 antibióticos via oral e misturava 2 e passava na boca, orobase, sabe? Então ele conseguiu isso aqui. Então ficou nisso. Aí, quando ele acabou, eu perguntei, e a mortalidade? Ah, a mortalidade ficou igual. Então o que me interessa? O que me interessa? Usar um monte de antibiótico, diminui o risco de pneumonia, diminui o risco de septicemia, mas morre igual? Isso não importa. Se desse isso aqui na glucana, eu nem ia publicar. Porque não interessa isso aí para a gente. O que interessa? Aqui não. Aqui a mortalidade relacionada à infecção caiu de 30% para 4,8%. Mesmo um N pequeno, deu um P menor que 0,05. Quer dizer, essa é a função imunoplástica da glucana, né? E a mortalidade geral, excluindo a cerebral, caiu de 42% para 22%, mas não foi significante, tá? Mas caiu pela metade, ó. Caiu pela metade, mas não foi significante. O N é pequeno. As enfermeiras, isso aí eu ia continuar até 80 pacientes, mas as enfermeiras descobriram o que era placebo e o que era glucana. E aí sabotou, não teve mais jeito. Olha só, antibióticos. Placebo, não necessário em 10%. Glucana, não necessário em quase 50%. Mudança, a troca de antibióticos em 11 pacientes, aqui só 24. Quantidade de antibióticos, 3 vezes do placebo, uma vez só da glucana, comparando. Choque foi menor com glucana, número de dias de ventilação menor, número de dias da UTI menor, número de dias no hospital menor, calculando o custo, 1,7 no controle e 1 no grupo glucana. Quer dizer, quase pela metade o custo no grupo glucana. Porque ficou menos tempo no hospital, menos tempo na UTI, menos antibiótico, menos uso de ventilação com tudo aquilo que usa na ventilação. Na fase inicial aumenta a interleucina 1 beta, depois continua um pouquinho alta, o placebo até diminui. O TNF não muda com a glucana, quer dizer, não aumenta a inflamação. E foi isso. Nós fizemos, esse trabalho é o primeiro da literatura mundial de glucana prevenindo infecção hospitalar. Agora, tratamento de infecção grave na UTI. Olha, 11 pacientes criticamente enfermos, 7 com perfuração de víscera oca, múltiplo abscesso, 1 com abscesso peritoneal, pós-cesárea, 1 com pancreatite traumática, pós-operatório de septicemia, alcoólatra crônico com pneumonia extensa. Todos têm insuficiência respiratória, 80% sob ventilação artificial, quer dizer, eram pacientes graves de UTI.
9 em choque, 9 em choque desses 11, e 10 em insuficiência renal, grave, né? Nós demos glucana intravenosa 20 a 30 miligramas. A mortalidade histórica da UTI era de 80% nesses casos aqui. Eu era chefe dessa UTI na época. Quando foi dado 20 e 30 miligramas, seguido, sem controle, né, pessoal? A mortalidade caiu para 36,5%. Olha que beleza. Olha, 36,5% de mortalidade num grupo desse é bem baixo. Em geral, era 80%. Olha o que ela faz, a glucana intravenosa, nos pacientes do sangue periférico. Ela aumenta leucócitos, aumenta linfócitos, aumenta neutrófilos. E os monócitos, ela aumenta 107%, pessoal. Intravenosa, a glucana. 7 voluntário normal. Voluntário, enfermeira, vem cá. Você está normal, está tudo bem, não sei o que, não está menstruada, então vai... Ela concordava, tá? 20 miligramas, somente no primeiro dia. Aí eu fui fazendo o hemograma todos os dias. Em 5 dias era o valor máximo. Então, mesmo em voluntário normal, aumenta o leucócito, aumenta o linfócito, aumenta os neutrófilos, o leucócito aumenta a custa dos neutrófilos. O monócito também 113, olha só, 107% nos doentes. 113%, a glucana, ela age em macrófago, sabe? O principal lugar que ela age é em macrófago. Aumentou 15% a hemácia e a plaqueta também aumentou. E as funções hepáticas e renais, não houve alteração, tá? Nós fizemos no pico de ação da glucana, que são 7 dias, na literatura. Mas para mim aqui não foi 7 dias, foi 5 dias. Então, olha, uns 41 pacientes politraumatizados de UTI, randomizado, duplo cego e controlado, a pneumonia reduziu de 55% para 9,5%, a septicemia de 35% para 9,5%, pneumonia ou septicemia de 65% para 14%, a mortalidade relacionada à infecção caiu para 4,8%, a geral também caiu, a quantidade de antibióticos reduziu 3 vezes e o custo hospitalar diminuiu 70%. Ele é citado em muitos trabalhos, um deles é esse aqui. Numa revisão de 2013 eu encontrei ele citado lá. Agora, pacientes com câncer. Olha, 12 pacientes com câncer, submetidos em média a 24 aplicações de radiofrequência harmônica, que é o Lakovsky, e 2 a 3 vezes por semana. Isso já estava em 2000, tá? 1999 e 2000. Aí foi dado beta-glucana, 10 a 20 miligramas IV de 7 em 7 dias. O que aconteceu? Olha só, pessoal. O natural killer aumentou 201%. Isso aqui foi tudo feito no laboratório Einstein. O Genari tem um trabalho muito grande de cogumelo em câncer, e ele manda fazer tudo lá no Albert Einstein. É bem confiável esses exames lá. Então, isso tudo foi feito lá. O que não era feito lá, eu não usei. O linfócito, então, natural killer aumentou 201%. O linfócito T, 33%, significante. Linfócito B, 90%, significante. CD4 aumentou 47%, significante. E o CD8, citotóxico, não aumentou. Aumentou só 25%, não deu significância. Uma pena. Olha só, aquilo lá que você falou de dose. Olha a dose. Na lesão grave, traumática ou infecciosa, a vítima responde com excesso de produção de mediadores inflamatórios. NF-κB, o NF-IL6, TNF-alfa. Esses mediadores provocam uma resposta sistêmica inflamatória, que é o CIRS, que pode evoluir para choque, insuficiência respiratória, falência múltipla de órgãos e morte. Se você inibe as citocinas, a inibição das citocinas retira do choque, mas não tem efeito na sobrevida dos pacientes. Isso é feito com monoclonal, muitos trabalhos. Você tira a citocina, tira a toxina, sai do choque,
continuam morrendo. A beta-1,3-glucana, ela diminui tanto o NF-κB, quanto o NF-IL6, quanto o NF-alfa. E ela aumenta a sobrevida na sepse, como vocês viram aí. Eu mesmo mostrei. No hospedeiro normal, olha, no hospedeiro normal, a glucana se liga aos receptores, principalmente o dectina 1, e estimula uma inflamação moderada e a imunidade inespecífica, imunidade inata. Hospedeiro normal. Agora, hospedeiro com trauma, infecção e neoplasia, a glucana inibe a resposta inflamatória, mas mantém o efeito imunoestimulante inato. Cultura de macrófago de rato. A glucana em baixa dose, ela aumenta o TNF-alfa, aumenta a inflamação. Em alta dose, ela diminui o TNF-alfa. Diminui a inflamação. Mas o efeito imunoestimulante sempre está presente, que é o TH1. Tanto é que, vocês viram lá, eu usei nos 9 pacientes 20 miligramas, né? Depois usei 30 miligramas. E o efeito foi o mesmo, E tanto com 10 e 20 miligramas na veia de 7 em 7 dias, também deu um efeito imunoestimulante. Não é? Olha só, glucana em dose baixa aumenta o NF-κB e o fator de transcrição do IL-6. Em dose alta diminui o TNF-alfa. Em ambas as doses estimula a imunidade celular e humoral. Na sepse, existe ativação dos fatores da transcrição nuclear, né? Aumenta NF-κB e IL-6, precede e se correlaciona positivamente com a mortalidade. O aumento exagerado de citocina diminui a sobrevida. Diminuição da citocina aumenta a sobrevida. A glucana em baixa dose aumenta a citocina. Em alta dose diminui muito a citocina. Então você dá glucana em alta dose. O que acontece quando você dá 20, 30 miligramas é que uma hora depois ela tem febre, IL-1, aumentou IL-1. Um grupo de 30% assim tem uma febre lá para 4, 5 horas, IL-6, tá? Então a glucana, pessoal, seria um potente agente anti-inflamatório sistêmico dependente da dose, né? Está aqui os macrófagos controle e os macrófagos estimulados com glucana, ativos, né? Então é no macrófago principalmente que ele funciona. Aqui. O ganoderma lúcido, vocês já viram isso daqui, promove saúde e cura das doenças. O ganoderma lúcido, né? É o cogumelo da imortalidade, imperador divino. Esse cogumelo tem 500 miligramas de glucana por grama de cogumelo. O cogumelo do sol, que vocês veem aí na televisão, nada mais é que... A gente pensava que era no início, lá para 1995, pensávamos que era o Agaricus brasileiro, o Agaricus sylvaticus brasiliensis. Mas aí foi feito o genoma dele mais apurado, é o Agaricus blasei. E o pessoal conseguiu, primeiro com 90 miligramas por grama, depois 110, o máximo que eles conseguiram foi 120 miligramas por grama. Atualmente, nós temos Agaricus blasei com 240, 250 miligramas por grama de cogumelo, que é o da Vitalis, lá do Rio Grande do Sul. E eu sei todos esses dados, porque eu faço parte de um grupo do Embrapa, liderado pela professora Deilde, que nós sabemos os cogumelos do Brasil inteiro, qual que está com maior teor. Então eu uso aquele que está em maior teor, eu uso. Atualmente eu uso o do Rio Grande do Sul, que a marca é Vitalis, é 240 miligramas por grama.
O Vitalis é mais em conta do que o Ganoderma. Só que o Ganoderma tem 500 miligramas de glucana e tem triterpenoides, né? Triterpenoides. Ele é um poderoso agente antitumoral, o Ganoderma lúcido. Olha só, o Ganoderma lúcido. Isso aqui é duro que nem um pau, viu? Olha só, o Ganoderma lúcido, por ter triterpenoides, ele ativa o ciclo de Krebs, essas 3 enzimas, e ativa a cadeia de elétrons mitocondrial, os 3 complexos, 1, 2 e 4. Então, olha só, ele aumenta a produção de ATP, fosforilação oxidativa, e aumenta a imunidade com a glucana. Esse daqui eu já mostrei para vocês hoje, aquele paciente com quimioterapia citotóxica não teve efeito, ficou assim. E aí, continuou com a quimioterapia, tá? Mas aí eu fiz essa solução hiperosmolar, que nós vamos discutir a vez que vem, e dei o Ganoderma lúcido, 600 miligramas 3 vezes ao dia, e o Agaricus blasei, 500 miligramas 3 vezes ao dia, aquele que tem 240 miligramas de glucana por grama, bem alto em glucana, né? Olha só na literatura, o Ganoderma lúcido no câncer de mama para o ciclo celular em G0, G1, inibe a expressão do NF-κB. O Ganoderma lúcido suprime o crescimento do câncer de mama por inibição do NF-κB e do AKT, outro inibidor do AKT aqui, a glucana, 2004. Ganoderma lúcido inibe a proliferação e induz a apoptose no câncer de próstata. Aqui tem uma revisão dos efeitos anticâncer, muito bonita essa revisão. Aqui, o Ganoderma inibe o crescimento do câncer coloretal, quer dizer, mama, próstata, câncer coloretal. E outro aqui no coração, olha só na insuficiência cardíaca, pessoal. Aumenta a atividade das enzimas mitocondriais e da cadeia respiratória mitocondrial. No coração de rato idoso, né? Vocês já viram algum cardiologista usar isso? Insuficiência cardíaca difícil de tratar? O Ganoderma lúcido possui todos esses efeitos aqui. Olha só, nós já discutimos sobre isso. Ó, todos esses efeitos aqui. Por quê? Porque ele tem glucana, que aumenta a TH1 e equilibra o TH1 e TH2. E por quê? Ele tem triterpenoides, que aumenta a produção de ATP, fosforilação oxidativa. Ele tem, então, os triterpenoides e a beta-glucana, além de mais 400 substâncias aí. Ô Felipe, você acha que pode usar beta-glucana em paciente com doença hematológica, tipo leucemia, linfoma? Sim, sim. Eu estou dando para uma síndrome displásica, imunodisplásica agora, para aumentar a eritrócito, não deixar ela ter infecção. Oh, claro. Estimular a medula, né? Aquelas plaquetopenias idiopáticas, assim, que a gente não sabe, o dermatologista fala assim mesmo, basta falar. Eu tenho um paciente assim, mas eu nunca dei glucana para ele. Não, eu estou pensando, plaquetopenia. Plaquetopenia. Como vai fazer? Vai. Aumenta a plaqueta. Olha, você viu lá nos voluntários? Por isso que eu pensei. Aumenta a plaqueta. Eu tenho 2 ou 3 clientes assim. Mas com mais na causa. Bom, a plaquetopenia você tem que tirar a causa, né? Mas esses casos que vêm para a gente já tiraram a causa. Beta-glucana não vai ajustar na causa. Eu tenho vários pacientes com PTI, que é as púrpuras que vêm sem plaquetas, assim, né? Mas você não tem diagnóstico púrpura. 2 não tem diagnóstico, o dermatologista não fez diagnóstico. Não tem diagnóstico de púrpura. Eu acho que é um diagnóstico basicamente clínico, né? Não faz tem. alguns exames de Ela laboratório para ela excluir. fez tudo. Não tem. Tem plaquetopenia idiopática. A púrpura, que é um suplemento imune, não tem muito exame para pedir. Não sei, mas ela tem deu alguns doses. Ela tem desde 18 anos. Ela está quase 50 minha cliente continuando com plaquetopenia. De vez em quando eu vou grande. Ela vai, eu dei uns medicamentos do Cinemin, ela melhorou, foi para 110, chegou a 130, ela funcionou 70 mil, 90 mil. É, PTI crônico, isso aí. Então, tudo bem. Mas qual que é a causa que você vê aí? Fala aí. É idiopática. Quais causas? Que... Não, é imune. Imune. PTI, púrpura Então, se ela é imune, por que ela não mexeu aqui? Só para experimentar um EPI qualquer Mas a coisa. causa não é falta de Mas um EPI qualquer coisa. Mexe, liga ou desliga alguma coisa.
costumava corticoide, subia, parava corticoide, caía. E a gente principal córtico refratário, nem isso resolvia mais. Queria tirar um baço dele. Daí, hoje está com plaqueta normal. Outra paciente minha de veio de Curitiba para cá, o Inácio que mandou para cá, docente da Escola Paulista. Me encaminhou e falou assim: Gustavo, eu não sei mais o que eu faço com essa plaqueta sua. Normalizou. O que você fez? Biomolecular. Não, mas quando eu dou melhor. Mato bicho, alergia alimentar, tem muita ligação com plaqueta baixa. Falta de sono, faço essas coisas. Tira o. Mas também vitamina D. Mas também também, vamos lá, por isso que eu falei, sugerir a glucana. O que eu tenho, eu fiz toda a biomolecular também, mas não funcionou. Eu vou fazer o FUAD agora para ele. Ele tem um trombocitopenia, né, tratado. Eu fiz toda a biomolecular para esse paciente meu. Eu tenho um paciente assim. Você fez isso mexendo na dieta? Sim, fiz tudo que você pode imaginar. Zero glúten, zero lactose. Ele faz exercício, ele faz tudo, ele não melhora. Esse eu não consegui melhorar com nada. Fiz até autoimunoterapia nele quando era possível fazer, sabe? E tem casos que aumentam, né, plaqueta? Com autoimuno. O que você faz para mielodisplasia? Hã? Você faz para mielodisplasia? Eu tenho um paciente assim. No caso, Sabe o que o hematologista fez com ela? Só deu eritropoetina. Ela começou com 18% de blastos. Sabe que funciona na literatura? A menantrenona, que é a vitamina K4. É o subtipo K4, menantrenona, depaquene, coenzima Q10. Ela está agora com 3% de blastos. tinha quanto? 18. Foram 6 meses de tratamento. Mas isso aqui está na literatura, tá? Está na literatura. Tá? Síndrome displásica. Eu fiz uma medula agora. Na medula tem 3% de blastos. Mas só que o eritrócito dela, ela quase não tem eritrócito, sabe? Ela chegou a fazer uma anemia de 7 gramas. Eu dei papa de massas para ela. 3 papas. Você já pensou em metal pesado nela? Como? Metal pesado? Sim, tirei, claro. Não, eu expliquei tudo aí que a gente sabe. A evolução dessa síndrome mielodisplásica é a leucemia mielógena crônica, né? Crônica. Ela não tem. A última medula que eu fiz nela, Vira aguda. não, crônica. Bom, tudo bem. Então é aguda. Tudo bem. Mas, olha só, o mielograma dela, a pessoa não tem síndrome mielodisplásica aqui. Depois da K4, do depaquene, e a coenzima Q10 e ácido lipóico. Não é medula disso. E nem estava evoluindo para a leucemia. Eu pensei que fosse a crônica, tá? É aguda, tudo bem. Agora eu não consigo aumentar eritrócito. Aí fui ver na literatura, tem a metenolona, 20 miligramas por dia, que é testosterona. Funciona em 40% dos casos. Estou esperando agora funcionar a metenolona. Mas na literatura está escrito isso. Por que o hematologista dela está no WW, Watch Weight. Não fez nada. Mistério. Estranho, né? Você é hematologista, né? Você não faria coisa? Você tem outra mentalidade, né? Não está no protocolo do hematologista. Bom, olha, tem todo isso aqui, efeito da glucana. Já estou acabando, pessoal. Olha, glucana no câncer. Olha só. Isso aqui é recente, 2013. A glucana aumenta a resposta imune antitumoral, regulando a diferenciação e a função desse MMDS aqui, ó. Essas células aqui, supressoras, quer ver? Olha só o que ela faz. A glucana particulada, não solúvel. Ela aumenta os linfócitos T citotóxico, aumenta a resposta TH1 e inibe a atividade do T regulador. Olha o que ela faz, a glucana. Só que essa glucana, pessoal, está R$100, R$110 um frasquinho de
20 miligramas. Eu digo, é cara, viu? E essa que você compra da... É essa que eu compro de lá. Só tem um único lugar. Só é o único lugar que faz. Essa é injetável ou avião? É injetável, é injetável. Mas ó, nós temos a glucana dos cogumelos, né? Do Ganoderma, 500 miligramas por grama. Do agáricos, não é, mas tem muito particulado lá. É solúvel e particulado. Tem os dois tipos. Mas é caro também. O Ganoderma é caro. O outro não é tão caro, mas também é caro. Né? Tudo é caro. E o ITA vende também alguma coisa? Quem? O ITA. Não entendi, lindo. O ITA, lá do Rio. O que é o Ita? O Gilberto Pradense. O Gilberto, não. Ele vende também a subcutânea? Não. Glucana, não? Não. Eu que dei a minha glucana para ele. Aquela glucana lá daquele trabalho foi eu que fiz, tá? Foi eu que fiz. Então eu dei um monte para ele. O que eu tinha feito, eu dei um monte para ele da minha glucana, que deu efeito, né? Ele usa no ITA a glucana que eu fiz. A glucana que eu fiz. Bom, mas isso aí também tudo bem, né? Isso aí não tem problema. Qualquer um faz isso aí, é só seguir o protocolo. Só seguir o protocolo, você sabe. E ter paciência. Olha, a beta-glucana inibe o câncer endócrino resistente, ó, câncer de mama resistente ao tratamento endócrino. Tá? Beta-glucana inibe o ciclo celular e induz a apoptose em células do carcinoma humano. Beta-glucana no neuroblastoma resistente, já estão fazendo em fase 1. Ela tem efeito antimutagênico e antigenotóxico. Ela previne o aparecimento de mucosite e outros efeitos colaterais dessa quimioterapia 4 aqui. Tem o Fofox 3, agora tem o 4, né? Tem 6, tem mais. Tem mais também, deve ter. E vai, né? E aí o paciente chega a ficar pengando no seu consultório. Olha, a glucana isolada, por exemplo, do Saccharomyces, ó. Ele é antiproliferativo, porque diminui a atividade do P38 e MAPK, tudo isso em trabalho. Ele é apoptótico, via Bax, citocromo C mitocondrial. O cogumelo inteiro, ele é antiangiogênico. Aí foram estudar por que esse cogumelo é antiangiogênico. Aí dividiram, fizeram HPLC, aí descobriram que o cogumelo, o Agaricus blazei, é rico em um 25H2D3. Então é por causa da presença dessa aqui, ó, que ele tem efeito antiangiogênico. Engraçado, né? Olha, o Genário faz parte do nosso grupo de estudo e nós fazemos parte do Embrapa, de estudar cogumelo. Ele publicou um paciente, que até foi citado numa revisão grande aqui. Olha, um paciente recebendo agáricos, né? Na época pensava que eram silváticos, em 2002. O paciente experimentou regressão total das metástases pulmonares, com aumento do CD56, que é o NK, nada mais é que o NK. Olha as glucanas disponíveis no mercado. O Imunotol 100 tem esse tamanho aqui de molécula, biglucana. O Macroforce, olha o tamanho, isso é um absurdo, né? Olha o tamanho. A Solray, que é o Natural Quality, né? Solray, olha o tamanho, ó. E essa aqui, NSC24, o tamanho é bem pequenininho, em torno de 1 micron. Isso aqui é particulado ainda, mas dá para absorver isso, absorve por pinocitose. A outra nem absorve, passa para... Não dá pinocitose com coisa grande assim, né? E esse projeto de lei aqui ficou parado. Todo paciente tem o direito e a liberdade de escolher o seu próprio tratamento. Pronto, é isso, pessoal. Hoje foi fogo, né? Hoje foi duro, não foi não? Tem muita informação, coisas muito... Mas olha, as informações estão tudo aí. É bom vocês lerem de novo, captar, entronizar isso de você, interiorizar. E nós vamos começar a fazer fórmulas pensando no TH1, TH2.